Estamos aqui mais uma vez com o Financast para falar com vocês sobre finanças, dicas e oportunidades para nós que moramos aqui nos Estados Unidos. E estamos aqui com o Adrezo Diniz, o nosso especialista em finanças. Tudo bem? Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que você está vendo, mas Feliz tudo dia! Bem? Feliz dia! É isso aí. E nós falamos da última vez no Financast, que foi a semana passada, várias dicas, né? Falamos sobre finanças, abrir conta, como gerir, para as pessoas que têm dúvida, chegou aqui, quer gerir suas finanças, quer entender um pouco melhor. Então nós temos aí um consultor, um especialista que entende como viver bem e melhor nas suas finanças aqui nos Estados Unidos. E no final do programa a gente tinha falado sobre aposentadoria, que a gente até brincou. Ah, mas eu posso me aposentar nos Estados Unidos? Verdade. E ficou assim um ponto de interrogação, porque eu falei, peraí, mas como assim? Se eu tiver documento ou status ou não, eu posso? Ele me disse, você pode. Então hoje ele vai contar tudo para nós na íntegra, como se aposentar aqui nos Estados Unidos e explicar um pouco mais como funciona também, tanto no Brasil, para nós como brasileiros, vai entender um pouco melhor. Né? Tem gente que está aqui há 20 anos, tem gente que está aqui há 30, tem gente que chegou agora, como não perder sua aposentadoria, como dar continuidade aqui, né? Galgando pouco a pouco. Então eu quero que você explique aí para nós sobre se aposentar aqui nos Estados Unidos. Perfeito. Antes, Mônica, eu vou fazer uma brincadeira aqui, e não é brincadeira, mas só para a gente poder entender melhor, mais a fundo, como funciona isso, como que a nossa mente enxerga isso. Se eu tenho 25 anos, se eu tenho 30 anos, Perfeito. Até 40 anos. Então, vamos lá para a gente poder entender isso. Esse aqui é um aplicativo que está nesse aparelho. Eu peguei hoje um aparelho só para a gente poder mostrar isso. Então eu quero que você entre nesse aplicativo aqui e tire uma foto sua. Vamos lá. Opa! Agora também eu vou tirar uma foto minha. Agora vamos lá. Mônica, fecha seus olhos por um segundo e imagine você hoje. Se você olhou no espelho, você acordou de manhã, você olhou no espelho, se imagine hoje. Uhum. Ok, imagine uma pessoa estranha, totalmente desconhecida para você na rua hoje. Ok? Tá. Imagine agora um estranho de uns 70 anos de idade, 75. Ok? Se imagine nesse momento você entre 70 e 75 anos de idade. Você consegue se imaginar? Não. Não consegue. Olha aqui. Olha aqui o que deu, o resultado da foto. Uau! É muito sério. Pois é. Ó, A gente não pensa, né? Vou pedir a produção para colocar essa foto aí pra gente. Pra Não, vocês olha poderem... aí, já, a foto tá aí, ó, pra vocês na tela, na lateral. Pode olhar. O que acontece? Quando pedimos alguém para fazer isso é um estudo, isso foi realizado aqui nos Estados Unidos. Eu vi essa participação e eu estou simplesmente fazendo uma brincadeira aqui, repetindo. Mas quando nós pedimos qualquer pessoa, se eu peço a você aí para poder imaginar um estranho, fechar os seus olhos e fazer a mesma imaginação, você consegue ver um estranho idoso. Mas se eu falo para você, se imagine com 75 anos, se o seu cabelo vai estar preto, se você vai ter cabelo, se o seu cabelo vai estar grande, se você vai estar gordo, com saúde, mochibento, sem mochibas, usando óculos ou não, você não consegue se imaginar. Eu não consigo me imaginar. O nosso ser do futuro, o meu eu do futuro, é um ser estranho. Como ele é um ser estranho para mim, por que eu vou preocupar com esse ser estranho? Só que tem um problema, Mônica. Todo dia de manhã, quando a gente acorda, nós estamos acordando mais velhos do que novos. Ninguém conseguiu inverter essa brincadeira, esse filme do Benjamin Button. Ninguém conseguiu inverter isso até hoje. Então, a cada dia que a gente acorda, nós estamos mais perto
do nosso eu desconhecido do que do nosso eu da infância. Isso é fato, né? A gente pode arrumar aqui, arrumar ali, mas as nossas células, elas não mentem. Não mentem. E a gente vai perdendo o poder cognitivo. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre aposentadoria. Vamos falar sobre essa coisa que a gente quer sempre deixar lá para frente. E o lá para frente cada dia está mais próximo do que a gente imagina. A gente não faz, E fica procrastinando. A gente não faz, fica procrastinando. E a gente não quer ser o senhorzinho. De novo, eu quero que nós, comunidade brasileiras, não tenhamos nenhum senhorzinho, senhorinha, trabalhando no Walmart, no Home Depot, CVS, com 75 anos de idade, com 80 anos de idade, até o último dia da vida nossa. Faz sentido isso? Sim, claro. Se a gente puder poupar e saber melhor como antecipar e não ter que passar esses anos, né, nessa idade, não que não seja saudável. Se a pessoa está com a mente boa, ótimo, ela pode fazer. Mas ela tem como ter muito mais, além da qualidade de vida, ter uma tranquilidade melhor financeiramente falando. Que a liberdade é um pouco mais de independência financeira. Isso. A minha intenção não é com que não possa, mas com que a pessoa não vá para essa loja, não vá para esse trabalho só contando, né? Com a obrigação de fazer aquele dinheiro para pagar o aluguel, para pagar o supermercado, para pagar o seguro do carro no mês. Ter mais liberdade, é isso mesmo. Né? E aproveitando, né, antes da gente entrar nesse mérito, como que é, só para o pessoal entender, tem muita gente que está aqui há 20, 30 anos, né, o pessoal que chegou agora talvez sabe um pouco mais, mas a aposentadoria hoje no Brasil. Vamos lá, O que você fala, assim, antes da gente entrar como se aposentar nos Estados Unidos, para que as pessoas possam entender um pouco a diferença, né? Cultura. Cultura. Ótimo. Sim. Vamos lá. Qual é a nossa cultura de aposentadoria no Brasil? Nós vamos contribuir de acordo com aquilo que a gente ganha. Então você recebe o seu salário, muitas vezes já está descontado e você vai contribuir. De acordo com aquilo que você contribui ao longo dos anos, normalmente o prazo são 35 anos, é o que você vai receber lá na frente. Então, nós temos uma cultura de que a aposentadoria no Brasil, você vai receber uma renda mensal vitalícia até o último dia da sua vida. A hora que você morreu, pronto, encerrou-se ali o contrato. Qual é o prazo? Teve uma alteração, só para deixar claro isso, com o nosso governo do Michel Temer, e teve uma alteração na aposentadoria. Hoje, para uma pessoa se aposentar, ela é obrigada a contribuir no Brasil por pelo menos, no mínimo, 15 anos completos. De acordo com o que ela contribui, é o que ela vai receber lá na frente. Se ela contribui... Tem um teto, né? Tem um teto. Lembrando que se você ganha 10 mil, se você está recolhendo, tem um teto. Sim. De aposentadoria, para deixar bem claro. Então, nem sempre o que você está fazendo no mês, quando você se aposentar, você vai fazer aquele dinheiro. O Brasil, ele tem duas coisas interessantes e se distinguem muito daqui, né? E uma delas, o teto tem aqui também, mas o Brasil tem um mínimo. Tem um mínimo. Independente de se você contribuir lá, você vai... Se você contribuir sobre os 15 anos, você vai conseguir aposentar com pelo menos o mínimo, que é o salário mínimo. Qual que é o salário mínimo dos Estados Unidos hoje? Acho que é $1.200, né? Não tem salário mínimo. Geralmente é 8. Quanto tá a hora? Sim, a hora tá na faixa de $10 e pouco. 40 horas dá mais ou menos... Sim, mas não tem salário mínimo de aposentadoria. Não tem um valor, mais é por hora, então é uma projeção. Exatamente, é uma projeção, entendeu? Então, essa é a cultura do brasileiro com relação à aposentadoria. É o que a gente sabe. Qual é a cultura do americano com relação à aposentadoria? Existe uma aposentadoria pelo Social Security Services aqui nos Estados Unidos? Que é como se fosse o CPF do Brasil. Sim, exatamente. Isso. Seria a previdência, a previdência previdenciária do Brasil é o mesmo sistema previdenciário aqui. Existe sim. E o americano, ele vai também
pagar, de acordo com aquilo que ele ganha, uma porcentagem é deduzida do salário dele e ele vai construindo pontos. É diferente. Você pode construir até 4 pontos por ano, é o sistema como funciona, e você precisa de no mínimo 40 pontos. Ou seja, quando você tem o Social Security Number, o Social Security, você vai construir, né, esses pontos. A cada $1.506 que você ganha, você contribui sobre ele, você constrói um ponto. Você pode construir até 4 pontos por ano e você precisa de no mínimo 40 pontos. Ou seja, você precisa contribuir por no mínimo 10 anos para poder conseguir chegar lá na frente. Mas as pessoas, o americano, ele já tem este conhecimento que, de acordo com o que ele contribui, ele vai receber. Teve uma alteração de um acréscimo em 2022 por causa da inflação que nós estamos tendo, em que a aposentadoria subiu 5,9%. Ou seja, o teto hoje, um milionário, vamos usar um termo aqui, um milionário que contribuiu durante 35 anos da vida dele, ao se aposentar, ele vai ter um teto que hoje está na faixa de 4.200 e poucos, $4.300. Pergunta minha, isso paga as contas, despesas mensais da vida de um milionário? E a sua? Você está contribuindo sobre o teto? Para contribuir sobre o teto, você tem que ganhar acima de $250 mil por ano. Então, vamos lá, vamos conversar. Qual que é a média que o americano ganha de aposentadoria hoje? $1.665, tá? Não tem um mínimo oficial, mas você passa a ganhar a partir de aproximadamente $600. É como se fosse um mínimo, tá? Então, mais de 80% dos americanos hoje ganham um average de $1.665 por mês. Paga suas despesas? Paga suas despesas, Mônica? Jamais, né? Jamais. Sem contar que do que você ganha, essa parte também é diferente do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, você declara impostos sobre o que você recebe do governo. No Brasil, isso não tem. Então, você também precisa de poder ter dinheiro para isso, ok? O governo, quando criou o sistema de aposentadoria nos anos 30, ele criou esse sistema para que as pessoas pudessem ter. Não existia aposentadoria aqui até 1930. E aí as pessoas trabalhavam até o último dia da vida delas. Então, o governo criou esse sistema para com que as pessoas pudessem se aposentar. Mas, da mesma forma que o governo criou isso, naquela época, nós tínhamos 27 trabalhadores para cada aposentado. Hoje, nós temos aproximadamente 2,5 trabalhadores para cada aposentado. Que inversão, hein? Que inversão. Ou seja, quando eu for aposentar, tem que ter no mínimo um trabalhador para pagar a minha aposentadoria. Quem vai pagar dele? Isso está só diminuindo. O governo sabe disso. O maior gasto de todo o governo hoje, não dos Estados Unidos, mas do Brasil ou de qualquer país, é com o sistema previdenciário, a aposentadoria. O governo quer continuar carregando isto por mais quanto tempo? Quanto tempo, Mônica? Eu acho que não por muito tempo, que não chega, né? Não chega. A gente, assim, é bem sincero. Será que a Previdência vai conseguir manter? Será que, como vai ficar esse pessoal que hoje já recebe? Será que daqui 5 anos? Será que daqui 3 anos? Porque está muito instável. Justamente. A instabilidade, às vezes, nessa questão econômica, um pouco socioeconômico, político. Então, assim, a gente não consegue se sentir seguro. Então, a gente está sempre querendo buscar alternativas para que a gente tenha um mínimo garantido, supostamente. Porque uma hora a gente vai ter que parar. Uma hora, né, de pessoal falar, eu vou parar quando eu morrer. Eu concordo. Mas o parar, que eu digo, é aquela questão da renda,
né? Você ter uma renda à parte da sua própria aposentadoria, sua própria previdência privada, para que você não dependa só de um sistema, Exatamente. né? De tanto que o governo percebe isso, o governo criou formas de você, porque ele não quer cuidar dessa responsabilidade para você. Então ele criou formas de você cuidar dessa responsabilidade para você. E quais são elas? São 4 formas hoje. Aqui nos Estados Unidos, Aqui né? nos Estados Unidos. No Brasil também tem. No Brasil Também também tem uma delas, Uhum. mas não todas. Então, o governo criou. Vamos lá e eu vou falar das 4. Nessas formas, quem pode participar? Uma delas precisa de você estar com a empresa, empregado pela empresa, a empresa vai participar para você, ela vai te ajudar. A do governo, você precisa de estar com o seu Social Security Number, porque é o sistema previdenciário do governo. Então, em 2 delas, você precisa ter o seu Social. Em outras 2 formas dela, que seriam as outras 2, você não precisa de ter documentos aqui. Como assim? Tenho 4 formas, 2 pelo governo e 2 que eu posso. Mas é interessante. Exatamente. Então, me fala dessas 2 aí. Então vamos lá, eu vou explicar. Eu já expliquei a primeira do governo, eu acabei de com explicar. Social. Agora eu quero que é o saber social. se eu não tenho social. Então vamos lá, eu vou explicar a segunda do governo, que é com social também, tá? Foi percebido na década de 80 e ela se chama Plano 401. 401 é no Amendment, o Amendment 401, linha K, onde fala... É emenda constitucional. Exatamente, de aposentadoria. Onde a pessoa consegue, junto com a empresa pode ajudar aquela pessoa a fazer um fundo para a aposentadoria dela. Então, 401 ou 403 depende do tipo de empresa, se ela é pública, se ela é privada, qual que é a denominação, mas o sistema é o mesmo. O que acontece? Nessas situações, a empresa, ela vai pegar um pouco e vai falar assim, olha, do seu salário, eu coloco para você, vou dar um exemplo, porque varia de empresa para empresa, tá? Ela eu já vi empresa que match até 8% do salário da pessoa. Mas ela vai falar assim, olha, do seu salário, eu vou colocar no seu 401 0,5% ou 1%. Isso varia de empresa para empresa. E eu vou match, ou seja, eu vou adicionar para você até 3%, até 4%. O que significa isso? A empresa vai colocar no seu plano 401 1% do seu salário todo mês e se você também colocar até 3%, ela vai preencher mais 2%. Se eu devo fazer isso? Óbvio. Por quê? Porque é um dinheiro de graça que a empresa está me dando. Livre de impostos? Não. Você pode escolher Roth ou o sem ser Roth. Qual é a diferença? O Roth, você vai pagar os impostos hoje. E aí aquele dinheiro vai estar lá na frente, quando líquido. Você for sacar, você vai sacar ele sem impostos. Legal. Ou, se não for o Roth, você vai colocar esse dinheiro hoje, cheio, e lá na frente, quando você sacar, você vai sacar e pagar os seus impostos. Legal. Qual é a idade mínima para você poder sacar esse dinheiro sem multa hoje? Até ano passado era 59 anos e meio. Esse ano já é a partir dos 62 anos de idade. Outra coisa, só te segurando aqui, independente de ser homem ou mulher, a mulher é tal idade, o homem é tal idade, isso tem aqui também? Não, isso não tem aqui. Ah, tá. Tá? A idade não muda, o sexo não muda. Mas percebam que era 59 anos e meio, agora já são 62 anos. A aposentadoria integral era com 65 anos. Agora ela já ficou para 66 anos. Os prazos estão sendo cada vez mais estendidos. Por quê? Medicina avançou muito. Ciência, sistema de alimentação, nós estamos vivendo mais. Qual é o problema
desse 401, 403. Quando você chega lá na frente que você vai sacar esse dinheiro você tem um prazo mínimo de 6 meses para sacar. Você não pode sacar ele todo de uma vez. Então você tem que dividir o seu dinheiro em pelo menos 6 meses e no máximo até 10 anos. Mas vamos supor que você chegou lá na frente e tem $100 mil. E você sacou $100 mil em 6 meses. E aquele dinheiro acabou em mais 6 meses. O que acontece depois de um ano? O que acontece, Mônica? Você vai ser o senhorzinho, a senhorinha do supermercado, da farmácia, trabalhando de novo até o último dia da sua vida. Com sol, com frio, com chuva. Com sol, com frio, com e chuva. Com reumatismo. Para complementar a renda. Por quê? É fácil, não. Uma vida inteira você costumou a lidar com aquele X de dinheiro, o seu budget mensal. De repente você ganha uma bolada. Você nunca viu tanto dinheiro daquele jeito na sua vida, na sua conta. E aí você acha que aquele dinheiro vai dar para muito. Só que o nosso cognitivo já não é mais o mesmo. Né? Naquela idade eu já sou um avô, eu já sou uma avó, o meu netinho está fazendo 16 anos, ou ele quer ir para um college, o vovô vai te ajudar, vou te dar um carro, vou ajudar a pagar seu college. As coisas mudam toda hora. As coisas mudam e a hora que você percebe, o seu dinheiro esvaziou. E você voltou para o mercado de trabalho com dores, né? Sem estar conseguindo fazer tudo para poder trabalhar para pagar a moradia. O sistema IRA, ele é parecido com o 401, só que o IRA não é, muitas vezes, a empresa que coloca para você, é você que coloca para você. E tem um sistema que se chama SEP, também, que se você for um self-employed, você vai guardar esse dinheiro para você. Como? Você vai procurar o seu contador, ele vai setup a conta para você e você vai colocar. No IRA, se você tiver até 50 anos de idade, você pode pôr $6 mil por ano. Se você tiver acima de 50 anos de idade, você pode pôr $7 mil por ano. E no SEP, você pode pôr até $61 mil por ano. Esse dinheiro não pode ser sacado até os 62 anos de idade. Se eu sacar ele antes, além de eu pagar os impostos, eu pago multa para o governo. Geralmente, não vale a pena mesmo. É uma perda grande. Entendeu? Só que, lá na frente, aquele dinheiro que você colocou é o que você vai ter. Adriano, como assim o meu dinheiro não rende? Não, ele rende sim. Mas, aonde esse dinheiro ele rende? Ele rende hoje em CDs, ele rende em aplicações, que é o stock market, e ele rende em bonds, que são títulos, tá? Títulos do governo. Como que ele rende? Como é que eu faço ele crescer? Bem, você vai colocar esse dinheiro lá, nessa conta, que é sua, que você tem que entender de stock market, de CDs, de aplicações. Você tem que entender quais os planos são. Se o mercado está caindo, você não pode sacar aquele dinheiro de lá. Por quê? Porque o seu dinheiro está aplicado. Se você sacar, você paga multa. Então, nós estamos no ano de 2022. E se a pessoa não entender nada disso, ela pode contar com um especialista para poder gerir isso para ela? Porque, por exemplo, hoje na área de finanças tem muitas coisas que eu conheço, tem outras que eu não conheço. Então, agora você está falando sobre isso, eu estou achando bem interessante. Mas e se eu não sou uma pessoa que tem habilidade para lidar com investimentos, ações, mercados? Eu tenho outras habilidades, mas nessa eu tenho um gap. Quem eu posso procurar? Eu posso procurar, um exemplo, você que é um gestor financeiro, para sei lá, para gerir, para abrir meu mindset, porque assim, a gente tem que analisar que tem muitas pessoas que não têm essas habilidades. Exatamente. Então isso é muito importante. Por exemplo, eu sei que o Tesouro Direto no Brasil é uma das coisas são mais viáveis, né? São mais assim, mais congruentes para você estar investindo. Aqui é também então, o Tesouro Direto. Não, assim, só pra você entender o que eu quero. Porque isso eu sei, mas tem pessoas que vai falar, não, mas peraí, mas como que eu vou entender? Entende? Assim, nessa questão, então,
explica nessa parte se eu posso ter uma pessoa que possa me dar esse Então respaldo. você tem duas opções. Primeira, ou você vai cuidar desse dinheiro, você tem que entender disso, tá por conta do Isso. mercado. Ou segundo, você pode procurar um consultor financeiro que vai te Exato. ajudar através de empresas, ou você também pode procurar um financial advisor. Qual é a diferença? O financial advisor geralmente só lida com números altos. Então, se você não tem tanto dinheiro assim, tá? Isso acontece. Só que qual que é o negócio? Todo esse dinheiro do SEP, do IRA ou do 401 fica no mercado de ações. Nosso mercado de ações agora em 2022 já caiu oficialmente mais de 35%. Ou seja, tem muitas pessoas conversando comigo todos os dias e falando assim: o que eu tinha em janeiro na minha conta, eu continuei contribuindo fevereiro, março, abril, maio, junho. Hoje eu tenho menos. Eu tinha um número, pus mais dinheiro e tem menos do que eu tinha em janeiro, porque o mercado está afundando. Então, por favor, procure um especialista. Exatamente. Entendeu? É por isso que eu estou assim, questionando, porque às vezes a gente entra num assunto um pouquinho mais complexo, mas de grande valia, porém, quando eu não tenho habilidade, eu tenho que ter um consultor de finanças. É por isso que nós estamos com o Finance Cash, trazendo o Adrezo. Por quê? Porque ele pode ajudar você a entender melhor sobre isso. E outras questões também de finanças. Exatamente. Mas, como eu disse, e vou repetir, esse dinheiro, quando você chega lá na frente, você vai ter aquela bolada de dinheiro que você nunca geriu na vida, que você nunca teve acostumado para gerir até o último dia da sua vida. Até qual é o último dia da sua vida? Eu não sei. Da minha eu não sei. Só cabe a Deus porque eu acredito. Quem não acredita, eu não sei o que responde. Existe a quarta forma. Você sabia da quarta forma? A quarta forma é um sistema muito parecido com o que a gente está acostumado da nossa cultura, em que você vai colocar um dinheiro todo mês e aquele dinheiro lá na frente ele vai te dar uma renda mensal vitalícia, livre de impostos. Não, aí, excuse me. Esse aí agora a gente tá começando a conversar. Exatamente. E aí você vai de poder, impostos, espera você um pouco. vai poder sim escolher se quer trabalhar lá no mercado para poder ajudar a pagar o carro do netinho ou se não precisa, entendeu? Mas para isso você tem que procurar a mim ou você tem que procurar um consultor financeiro. Com certeza. Assim, não desmerecendo, acho que todas as partes são válidas para situações que cada um se encontra. Mas essa daí é a que me interessa. Por quê? Livre de impostos, estou investindo, tenho renda mensal vitalícia e tenho uma pessoa que pode me orientar. Então, assim, é tudo que hoje a nossa comunidade precisa. Assim, não, lógico, tem os outros meios que, como eu já falei, não tô falando mal de nenhum, mas esse pra mim, a grosso modo, andando na comunidade, conhecendo, eu acho que esse é o melhor hoje. Mônica, eu vou estar retendo, eu vou estar investindo, não só garantindo. Isso, mas eu sempre falo com as pessoas, não coloque todos, e não é só eu, né? Quem fala isso é o Warren Buffett, eu só copio e repito isso que ele fala. Não coloquem os seus ovos todos em uma cesta. Jamais. Faça 2, 3 formas diferentes. Agora, qual é a diferença? Essa é garantida. Entendeu? As outras, pode ser que você exploda lá na frente, fique multimilionário. Mas, e se o mercado cair um ano de você aposentar, igual ele está caindo esse ano? E se é um risco? E se, porque todo investimento é um risco. Exatamente. Né? Agora, nesse caso, esse que você falou especificamente, que é o quarto, repete o nome? Esse é uma previdência, é um plano de previdência privado. De qualquer forma, ele também é regulamentado pelo governo. Mas quem dá todas as garantias para a gente são seguradoras. Então, é um plano que eu trabalho junto com você, que a gente vai ter que assentar e nós vamos conversar de acordo com a sua realidade, aonde você quer chegar. Qual é a parte interessante? Você pode receber em dólares para o resto da sua vida, independente de onde você vai estar morando.
Agora, uma coisa, porque às vezes o pessoal pergunta, né? Outro dia eu tava perguntando, mas se eu posso contribuir com $100? Eu posso contribuir com 200? Existe um valor mínimo que eu tenha que contribuir? Ou eu escolho, você faz um planejamento? Como que funciona assim? Só dando uma pincelada, não? Não existe um valor mínimo que você contribui, mas é claro, quanto mais a gente pode contribuir, mais nós vamos ter lá na frente. Mas tem um outro fator que também interessa, ele é muito importante. Ele se chama tempo. Porque esse dinheiro precisa crescer juros sobre juros sobre juros até o dia de sua aposentadoria. Se você deixa para olhar isso muito próximo de se aposentar, você não tem o tempo para o seu dinheiro crescer. Exato. Se o seu dinheiro não crescer, você não vai poder usufruir dele, ele não vai trabalhar para você. Isso é muito interessante. Então, para nós que estamos aqui na comunidade, nós estamos aqui nos Estados Unidos, a gente gera nossas finanças aqui, independente de ter coisas no Brasil. Eu acho que é importante, sim, ter. Queira ou não, é uma previdência privada e é um investimento garantido por grandes seguradoras renomadas, né, que tem peso. Então, vale a pena. Para você que chegou agora, pretende passar aí pelo menos no mínimo uns 10 anos construindo sua vida, é importante você saber como funciona. Por isso que nós, da Filho USA TV, nós estamos cada vez mais trazendo novidades sobre finanças, sobre a parte da educação, empreendedorismo. Por quê? Porque é importante. Hoje nós temos 2 gerações aqui nos Estados Unidos. O pessoal que está aqui há 20, 30 anos e o pessoal que chegou de 7, 8 anos para cá, né, de 10 anos para cá. Então nós temos 2 gerações. E isso é interessante. Para esse pessoal que está mais tempo, ainda dá tempo. E o pessoal que chegou agora é muito importante para você que vai ficar para cá, vai querer estudar. Tem muita gente, Andresa, que chega aqui e fala assim, eu só vou ficar 3 anos. Não, eu vim para ficar 5 meses para fazer um curso e montar um negócio. Eu tô há 7 anos. Então, a gente vai mudando, vai amadurecendo, a gente vai vendo as oportunidades. E quando você vê, o tempo já passou. Já passou. Então, antes que esse tempo passe, tenha essa mente de falar, não, pera um pouco, já que aqui está a oportunidade, o que eu tenho que fazer para garantir melhor a médio e a longo prazo o meu futuro? Como que eu vou gerir as minhas finanças? Gerir as suas finanças aqui é muito importante. Aliás, em qualquer lugar do mundo. Eu sei que nós brasileiros, a gente não gosta muito de entrar em site, a gente gosta do negócio bem mastigadinho. Sim. Mas se você quiser saber um pouco mais, www.aposentenoselwa.com. Vai ficar aqui, a gente vai colocar seu site aqui. Isso, dá uma olhada. Mas também tem o meu número de telefone, 267-466-7032. Manda um WhatsApp, manda um text e eu vou responder. Qualquer dúvida. Vamos marcar um horário, vamos conversar. Independente de qualquer coisa. Adreso, eu preciso saber sobre que investimento é esse? Como é que funciona? Poxa, eu tô aqui há 5 anos, eu posso? Ainda dá tempo? Eu tô muito atrasado? Enfim, gente, nós estamos fazendo esse trabalho por educação e isso é importante. Exatamente. Ter qualidade de vida daqui 10, 20 anos, não ficar perdido, né? O que eu vou fazer? Porque tem várias coisas. Tem gente que fala, eu fiquei doente e agora? Como que eu vou pagar meu aluguel? Eu vou voltar pro Brasil, eu não fiz suficiente ainda. Como que eu faço? Tem solução. Tem várias soluções financeiras para nós que estamos aqui. A gente precisa despertar e querer saber como. Verdade. Não é só fazer o dinheiro e viver o momento e comprar e mandar pro Brasil. Muita coisa acontece no meio do caminho. E a gente é obrigado a mudar, inverter a regra do jogo. O tolo vive só do hoje, o sábio prepara o caminho de amanhã. Mônica, eu acho que foi muita informação para a cabeça de todo mundo deve estar borbulhando, acho que... Mas foi bem precisa, foi bem congruente, eu acho que é isso que a nossa comunidade está precisando, crescer com qualidade e crescer com entendimento de finanças, porque assim todos vivem bem melhor. Ok. Gente, obrigado pela atenção, mais uma vez, Finance Cash, aqui com o Adreso Diniz. Te vejo Até no mais, próximo. segue-nos Abraço. aqui, ó.